Você está ouvindo A Hora do Concurso, o podcast da Degrau Cultural. Aumente o volume e fique ligado no que está rolando no mundo dos concursos públicos. Conte com a orientação da equipe pedagógica mais experiente do país e venha fazer parte do nosso time de aprovados. Concurseiros do meu coração, cheguei de novo! Sejam muito bem-vindos ao podcast Hora do Concurso, produzido por quem mais entende de aprovação há 40 anos, que é a Degrau Cultural. No episódio de hoje, eu, José Lucas Brito, e você que nos ouve pelos serviços de áudio e também pelo canal da Degrau no YouTube, iremos descobrir como deve e precisa ser a preparação de quem decide prestar concursos para a área judiciária, isso mesmo. Quem vai dar todas as instruções é alguém que tem autoridade no assunto, pois ele é analista do Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro. Orgulhosamente recebemos hoje o professor de Direito Constitucional, Leonardo Almeida. Seja muito bem-vindo, professor Leonardo. Olá, José. Bom dia, boa tarde, boa noite, enfim. É um prazer, né, estar participando desse podcast. Desde já agradeço o convite. Fiquei bem longe, né? Fiquei bem satisfeito com a participação e espero, de alguma maneira, passar um pouco da minha experiência, tanto lecionando, né, como professor, atuante na área, e como servidor do Poder Judiciário. Um abraço. Obrigado pelo convite. O senhor tem conhecimento em todas as frentes, seja como professor e seja também como servidor. É isso que a gente também vai abordar aqui, como foi sua preparação para o concurso do TRF, enfim, vários outros assuntos vão estar permeando no episódio de hoje. E diretamente de Portugal, país de onde se origina o direito brasileiro, nosso direito, não podemos esquecer de cumprimentar o meu chefinho, Luiz Fernando Caldeira. Seja muito bem-vindo, Luiz. Olá, José. Olá, ouvintes. Olá, professor Leonardo Almeida. É um prazer estar aqui mais uma semana para a gente conversar sobre concurso público, falar sobre concurso público, respirar um pouco mais sobre concurso público, né? Que é o nosso dia a dia aqui. E a gente está trazendo alguém que entende de concurso público e mais do que isso, né? Ele é servidor de um tribunal, que é o Tribunal Regional Federal, que vai abrir concurso muito em breve, né? Inclusive, a comissão do concurso já foi formada. Então, é uma pessoa que tem total autoridade aí para orientar os estudos dos candidatos aí que querem ingressar, por exemplo, no próprio TRF, ou no concurso do TRE do Rio de Janeiro, ou qualquer outro tribunal regional eleitoral, já que o concurso para o TRE vai ser um concurso unificado, pegando vários tribunais, né, do país inteiro. Então, assim, eu tenho certeza que o programa de hoje vai ser muito legal. As pessoas vão ter aí uma boa base para estudar para concurso da área da justiça, né, do Poder Judiciário. Ou seja, esse episódio é perfeito para concurseiros do Rio de Janeiro, obviamente, porque temos esses concursos de tribunais prestes a sair, mas também do Brasil todo, para quem vai fazer um concurso unificado da Justiça Eleitoral, ou também de outros tribunais. Enfim, esse é um assunto que rende bastante. Mas antes, pessoal, de a gente começar, antes do professor iniciar e dar suas dicas, para quem pretende prestar concursos para a área judiciária, em especial para esses que eu falei, de técnico e analista do TRF e do TRE do Rio de Janeiro, eu queria que o senhor, professor, falasse de uma forma genérica sobre como é trabalhar no Poder Judiciário, bem como as vantagens de ser um servidor dessa área, já que o senhor está lá, então o senhor tem autoridade mesmo para falar desse assunto. Bom, perfeito, José. O que ocorre? Na verdade, eu costumo dizer que trabalhar no Poder Judiciário é bom, sob diversas perspectivas. A primeira delas, uma perspectiva mais geral, né, é que você integra um poder do Estado, né, um poder que exerce uma das funções principais do Estado, e você, de alguma maneira, faz parte, né, compõe essa engrenagem, seja numa atividade meio dentro do tribunal, uma atividade mais administrativa, ou mesmo auxiliando na atividade fim, que é a prestação jurisdicional. E consequentemente, nós sabemos que o produto do Poder Judiciário é a prestação jurisdicional, que traz, em última instância, a pacificação social, benefício para as pessoas, e compor essa engrenagem, como eu disse anteriormente, por si só já interessante. Do ponto de vista do Poder Judiciário em si, e a minha experiência está restrita ao Poder Judiciário, à Justiça Federal aqui do Rio de Janeiro, que é vinculada ao TRF2, né, TRF da 2ª Região,
eu posso dizer que, assim, a estrutura física é muito interessante. A estrutura humana é muito bacana também. Nós temos servidores de muita qualidade, juízes também muito empenhados. É uma justiça, no caso, bem qualificada pela OAB. Então, nesse sentido também é benéfico, é interessante. E quanto à carreira em si, é também uma carreira vantajosa, né, sobretudo em relação ao aspecto remuneratório, as vantagens que são ofertadas pelo Poder Judiciário. Acho que há muitas coisas boas que favorecem a atuação no Poder Judiciário, né? Seja analista ou seja técnico, até porque no cotidiano ali, esses cargos acabam se misturando, né? Tem técnico que exerce atividade eminentemente jurídica, tem analista que atua mais na parte administrativa, então, independentemente do cargo em si, é interessante sobre sinteticamente, né, sobre essas vertentes que eu coloquei aqui. Professor, então, assim, para quem vai obter essas vantagens, né, e sonha trabalhar numa área judiciária, o senhor acha que estudar para concursos, para a judiciária, ela requer uma preparação específica, né, diferente das outras áreas, ou as estratégias e o comprometimento dos candidatos ele precisa ser igual como se fosse para um concurso de segurança pública, como se fosse para um concurso de área administrativa, enfim. Como é que é a preparação específica para a área judiciária? Bacana a pergunta, José. Então, assim, eu penso que o comprometimento é o mesmo, né? Na verdade, o comprometimento, a entrega é a mesma. Em relação à estratégia de estudo também, né? Embora nós tenhamos hoje equações relacionadas a métodos de estudo, eu acho que o candidato ele vai, em uma hora ou outra, encaixar, né, escolher a melhor estratégia que melhor adequa ao seu perfil e, enfim, a sua disponibilidade também. O que muda é o enfoque, né? Eu acho que o concurso para tribunal, o candidato vai enfocar mais nas questões recorrentes que caem, né, em tribunais, mas o comprometimento, a estratégia, a entrega, enfim, aí, no meu modo de ver, a base é a mesma, né? É só o refino técnico que vai mudar em relação, como eu disse, ao enfoque. É um refinamento técnico em relação às questões, enfim, as bancas que mais, né, fazem concurso para tribunais, mas estratégia, enfim, comprometimento tem de ser o mesmo. Me parece que tem de ser o mesmo. Até porque, diferentemente de outras áreas, a gente vê nos concursos, a gente que cobre muito concurso para a área de TJ, TRF, TRE, entre outros, há um predomínio muito grande das matérias de direito. Então, para aquele concurseiro que está nos ouvindo, está nos assistindo, que vai fazer seu primeiro concurso para algum tribunal e que nunca teve contato com direito administrativo, que nunca teve contato com direito constitucional, direito eleitoral, direito civil, até mesmo direito penal, qual é a melhor forma de estudar essas disciplinas e conseguir também entender todas as regras, todas aquelas informações que parecem grego ao primeiro olhar, para quem nunca fez esse tipo de concurso? De fato, assim, para quem está buscando um primeiro contato, é interessante ter um direcionamento, e eu acho que isso é bastante interessante em cursos preparatórios. Tem professores experientes, enfim, que vão, de fato, efetivamente direcionar, mastigar, né, filtrar o que mais cai, o que menos cai. Isso favorece. De todo modo, José, eu penso que assim, o estudo focado na letra de lei tem de ser o ponto de partida e acaba sendo o ponto de chegada também. E acho que, sobretudo aqui no Rio de Janeiro, é uma cultura de não se... Agora, talvez, né, isso esteja mudando. Diferente do Nordeste, por exemplo, que se tem essa cultura de ler muita letra de lei e tudo mais. Então, acho que tem que começar por aí. Não dá para começar estudando doutrina ou querendo ler doutrina. Acho que a base, o alicerce é a letra de lei. E é o que mais cai. A gente vai falar mais sobre preparação, mas estatisticamente falando, enfim, é o que mais cai. E eu acho que tem que começar pela letra de lei. E fazendo aquela leitura, né, dos códigos, enfim, códigos atualizados, evidentemente, buscando nas fontes confiáveis. E, claro, se houver oportunidade de fazer um cursinho, seja presencial, seja online, seja ou via apostila PDF, né, que hoje é uma ferramenta que hoje é bastante utilizada, o direcionamento também é importante, sobretudo para quem está no primeiro contato, né? Não tem ainda aquele background. Cultural, por exemplo, está aí disponível os cursos da Legal. Perfeito. E mestre,
ainda falando desses, principalmente essa galera que nunca fez concurso, né? Vai fazer seu primeiro concurso, assim, geralmente como cargo. Hoje tem essa polêmica aí se o cargo de técnico vai ser nível médio, nível superior, mas a gente sabe que tem muitos cargos hoje de técnico que ainda são de nível médio, principalmente os cargos estaduais, e a polêmica é mais no âmbito federal. Então, muitas pessoas, geralmente quem tem nível médio não teve contato com direito e tal, mas às vezes as pessoas chegam ali bem empolgadas, né? Vai começar a estudar, pô, vou ali, vem com todo, né, com toda a disposição, e às vezes quer comprar, às vezes, um vademecum, quer, de repente, ter acesso a um livro de um grande doutrinador do direito administrativo, ou até mesmo do constitucional, ou até outro ramo. Vale a pena fazer isso, ou é melhor começar devagar? O negócio é assistir às aulas presenciais, como você falou, fazer um curso online, comprar apostilas mais direcionadas para concursos do seu interesse. Como é que você pensa em relação a isso? Eu acho que o caminho é esse, Luiz, porque o que ocorre? Se você partir, um aluno que nunca teve contato com o direito, e aí parte logo para uma doutrina, ainda que seja um manual, né? Enfim, um manual para concurso, né? Que não tem um requinte doutrinário, mas é um manual, é um livro, né, muito extenso. Eu acho que vai acabar se perdendo em relação ao foco, porque muitas informações ali não são cobradas, um manual tende a ser um livro completo, mas que transcende muito a exigência, o que é efetivamente cobrado. Então, acho que não sugeriria como estratégia, não, mas que a estratégia seria, de fato, começar ali na base, fazendo uma base, né, um caderno, sobretudo, um material particular, com base em cursinhos, em aulas direcionadas, e um material de apoio, uma lei, aí naturalmente, né, nas aulas tendo contato e intensificando essa leitura de lei, e um manual talvez futuro, né, mais para frente, e como uma fonte de contato pontual, né? Um assunto que não ficou tão claro, aí você vai ali, recorre ao manual, dá uma lida, enfim, esclarece, mas não pegar o manual, querer ler de ponta a ponta, porque isso aí você certamente vai desanimar no meio do caminho, vai se perder as informações, né? Você não vai assimilar tudo, né? O que a gente assimila é muito pouco, na verdade, né? A ideia é repetição, então não é acho que não é o caminho buscar a doutrina, sobretudo no primeiro momento. E, mestre, de um modo geral, né, acho que você já deu a entender, né, numa resposta anterior, de que as bancas hoje elas cobram mais letra de lei do que conhecimentos doutrinários, jurisprudenciais e súmulas. É isso mesmo? É isso. Isso, por exemplo, assim, vale para as três principais bancas que fazem concurso da área judiciária, que são o SEBRASP, FGV e FCC, ou uma delas aí, de repente, já tem uma linha diferente? Assim, acho que a letra de lei, de fato, é a base. Isso as pessoas imaginam assim, vou estudar para técnico, então a letra de lei. Na verdade, isso vale para concurso, inclusive para magistratura, que não é o nosso enfoque aqui, mas também você, né, buscar, estatisticamente falando, 80% da prova, pelo menos a primeira fase do provão, é letra de lei. Então, assim, letra de lei é a base para qualquer coisa. Claro, o CESP, né, hoje o SEBRASP, tem uma tendência de trazer um enfoque mais jurisprudencial, às vezes cair em súmulas do Supremo, né, mas não tão recorrentemente do STJ, julgado importante, aí sim. Mas eu acho que a base é a letra, Luiz, letra de lei. A partir desse background, aí a gente busca aprimorar, conhecer, contato com a jurisprudência mais forte, né, mais marcante, sobretudo mais recorrente em provas. Porque também não adianta o camarada ficar preocupado, Luiz, um julgado da terceira turma do STJ, que não vai cair, se cair ninguém vai acertar, não vai fazer. Então, claro, é a jurisprudência mais sedimentada, a jurisprudência do Supremo, sobretudo, né, para cargos técnico e analista, o Supremo me parece que é o suficiente. Mas também não vale mergulhar na jurisprudência loucamente, como se fosse resolver. Acho que a letra de lei, o direcionamento, os conceitos mais básicos que são ministrados em aulas, né? Não precisa de doutrina, nem nenhum tipo de aprofundamento mais vertical, eu acho que isso resolve. Isso vale tanto para técnico como para analista. Analista não cai um pouco mais jurisprudência. Analista sim, né? Tende a ser uma prova um pouco mais jurídica, se comparada à de técnico. E aí acho que vale, né? Talvez uma jurisprudência um pouco mais um estudo mais intensificado, mas assim, com o tempo, né? Acho que o ponto de partida é letra de lei, cursinho, uma aula direcionada, né? Bom curso. Acho que já vai adiantar bastante o caminho. Só aproveitando o momento que a gente está falando de letra de lei, né? Porra, letra de lei é um negócio assim que, cara, eu fico imaginando assim, cara, o cara tem que estudar letra de lei de várias disciplinas,
né? Direito administrativo, direito constitucional, direito eleitoral para quem vai fazer TRE, né? Direito civil para quem geralmente vai fazer o TRF, entre outros ramos do direito. Cara, como conseguir, tá entendendo, assim, fixar esses conteúdos todos na cabeça? Porque, assim, sem ser na forma de decoreba, digamos assim, você quando foi concurseiro, você utilizou alguma estratégia para conseguir fixar todos esses conteúdos de letra de lei, cara? Assim, é penoso, Luiz. Assim, outro dia até vi um post de um professor, ele dizendo assim, como tornar o estudo de letra de lei agradável? Aí a resposta era, não tem. Porque é, de fato, extenuante. Agora, claro, assim, com o passar, a ideia é que a repetição, inevitavelmente, por mais maçante que seja, acho que a ideia é trocar de matéria, né, de fazer leitura de lei assim, intercalada durante o dia, para também não ficar muito cansativo, né? Ler em voz alta, às vezes, ajuda. Ler em voz alta, aí você vai buscando o que, né, se adequa mais ao seu perfil. Ler em voz alta, eu gostava de copiar. Então, por exemplo, eu copiei a Constituição, não a Constituição toda, né? Não os 250 artigos da parte dogmática, mas copiei o que mais caía, assim, né? Enfim. E questão também, né, Luiz? Ajuda muito, né? Questão associada, assim, fazer a leitura e questão, fazer a leitura da lei e questão. Pegar lá um título da Constituição, por exemplo, título 4, ler lá o Poder Judiciário, que é o capítulo 3, e questão sobre o Poder Judiciário. E aí, eu acho que aquilo vai entrando aos poucos. Sem desespero também, porque, assim, de fato, você vai ler, de repente você vai voltar 2 dias depois, a sensação que der que não entrou nada, assim, nada foi... Você não absorveu nada. Mas, assim, aí você repetindo, eu acho que a repetição, pelo menos no meu caso, é o que mais importa. Perfeito. É isso. E resolvendo questões também, eu acho importante. Não, é sensacional. Que ele está estudando conteúdo, está lá no exercício e consegue ele fixar bem o assunto. José, a condição sine qua non, assim, se você só ler a lei, você vai se cansar também, vai enjoar, assim, tem que mesclar a leitura da lei com questão. E aí você vai acertando, né, o aluno vai acertando, o candidato vai acertando, aquilo vai motivando também. E aí você talvez torne um pouco mais agradável a leitura, né, a leitura da lei seca. Mas assim, insisto, tem que ler a lei seca. Eu acho que isso que faz a diferença. Quem não, assim, a gente vê isso na prática, né, ministrando aulas e tal, que a diferença de alunos que leem a lei seca, a base, o índice de acertos em questões, em exercícios, é muito maior de quem leu uma vezinha ou só leu ali o que o professor citou. E, claro, tem formas de você ler a lei seca. Não precisa pegar a lei seca assim, necessariamente todos os dias e ficar lendo. Mas, por exemplo, assistindo uma aula, o professor fez menção ao artigo. Se for presencial, você anota e depois você reforça em casa a leitura. Se for online, você para e vai ler, faz questão de ler, né? Ou assiste a aula com o vadimeco do lado. E acho que esse contato, assim, permanente, vai tornando mais doce, né? Vai adoçando ali o estudo da letra de lei, né? Maravilha. E, professor, qual a melhor forma também do candidato ficar atento às novidades legislativas, bem como às jurisprudências e súmulas que são mais atuais do Supremo Tribunal Federal e do Supremo Tribunal de Justiça? Como é que ele acompanha essas novidades? Então, na verdade, tem o site oficial, né, que é o site do Planalto, é o site que eu particularmente recorro quando quero, até no trabalho, enfim, tratando de uma lei, eu vou para ver se aquela lei foi alterada. Então, me parece que é o mais confiável. A Constituição, sobretudo, né, a nossa Constituição, ela sofre muitas emendas, quase que uma coxa de retalho, né? Então, assim, de fato, o candidato tem que ficar ali verificando no site do Planalto se houve atualização, se houve aprovação de emenda. Acho que o aluno que tem o vadimeco, por exemplo, é bom ele, de vez em quando, entrar lá no site do Planalto, na lei específica que ele está lendo, para ver se houve alguma alteração em que né, após a aquisição do vadimeco. Jurisprudência, nós temos várias formas de acesso. Você tem os informativos do Supremo Tribunal Federal, que são divulgados, você encontra no próprio site do Supremo, tem os informativos do STJ, que você encontra no site do Superior Tribunal de Justiça, e tem sites interessantíssimos. Por exemplo, não sei se eu posso dizer, mas eu vou dizer, depois o Luiz me censura, se for o caso, mas tem lá o Dizer o Direito, que eu acho sensacional, acho que é um trabalho magnífico lá do editor do Dizer o Direito, e mastiga, né? Ele traz ali a jurisprudência comentada, torna até mais agradável também a leitura da jurisprudência, que às vezes lendo o informativo ali fica um pouco também cansativo, você não consegue compreender muita dinâmica, esquece conceitos relacionados àquele julgado. E no Dizer o Direito da Vida, por exemplo, tem outros sites, é só um exemplo,
você consegue ter uma jurisprudência ali mais mastigada, mais com conceitos sendo, né, tratados no julgado sendo relembrados. Acho questões de prova, né, ali você encontra também, ele traz questões de prova sobre aquele julgado. Então, acho interessante. Maravilha. Só para fazer uma correção para quem está nos ouvindo, eu falei Supremo Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça. Então, correção feita aqui para a gente deixar tudo bem esclarecido. Supremo é o Tribunal Federal, aqui é Superior Tribunal de Justiça. Supremo só existe um, né, José? É o STF. Superior, Tribunal Superior, a gente tem alguns. Tem o STJ e outros tribunais superiores, né? TST, TSE e o STM. Mas, de fato, o Supremo é só o Supremo Tribunal Federal. Tá certo. Feita a correção aqui para os nossos concurseiros. Professor, provavelmente, a gente está acompanhando, eu, Luiz, o portal de notícias da Degrau Cultural, os editais do Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro e do Tribunal Regional Eleitoral, que vai ter o concurso unificado da Justiça Eleitoral, serão divulgados no segundo semestre deste ano. Só acredita que é possível o candidato estudar por os dois concursos ao mesmo tempo? Caso sua resposta seja positiva, como o candidato ele consegue elaborar um plano de estudos eficiente que contemple todas as matérias e que ele tenha condições de até mesmo passar nos dois concursos? Eu imagino que sim, José. Eu acho que é inteligente estudar para os dois concursos, até porque a gente não tem a certeza de quando sairá, né? Eu lembro que na época de estudo, teve um concurso muito famoso para o TRE, não sei se o Luiz lembra, de 2007, que foi um concurso muito, na época, muito festejado, muito esperado, e demorou muito. Esse foi o concurso unificado, o primeiro, não foi? O 2006, 2007? Eu acho que não, Luiz, não tenho depois certeza. Depois teve 2012, eu acho, e depois 2016. Não lembro, não sei. O unificado, o último foi em 2006. Só. Foi 2006, não foi? Então foi. Então, enfim, mas aí demorou, então assim, muita gente lembra que na época, né, desanimou, então acho que a ideia é, como há nesse horizonte os dois, eu acho que vale fazer um esqueleto, ver as matérias básicas, né, as matérias coincidentes, e fazer uma estratégia de estudo, um plano em cima dessas matérias. E aí, por exemplo, o direito eleitoral, que é mais específico no TRE, acho que dá para ir ou conciliando, né, trazendo, se o objetivo realmente é o TRE, meu objetivo, vou já para os dois, mas talvez a minha predileção seria o TRE. Aí vale inserir o direito eleitoral no estudo, médio e longo prazo. Se não, fica naquele esqueleto, e quando sair o edital, que não é tão aconselhável, né? Porque quando sai o edital, assim, a gente, para estudar um direito eleitoral, que é uma matéria forte no TRE, né? Aí acho que também não. Mas acho que dá para conciliar, sim. Eu, se estivesse nessa jornada, conciliaria. Faria um esqueleto, priorizaria as matérias mais básicas e, secundariamente, encaixaria também as matérias específicas, sobretudo o eleitoral, que é considerando o TRE no caso, né? Posso estar enganado, assim, mas eu acho que no TRE o maior peso ali pode ser o eleitoral, né? O que diferencia mais, né? E sim, no TRF talvez seja o direito civil e o processo civil, não? O resto talvez sejam mais ou menos as mesmas coisas, não? Sim. Acho que sim, acho que é uma leitura correta, Luiz. Acho é isso aí mesmo. Perfeito. Mestre, na elaboração de um plano de estudos, assim, é fundamental que o candidato exatamente dedique mais tempo exatamente às disciplinas específicas e aquelas com maior peso, desde que não negligencie as demais matérias? Eu acho importante priorizar as matérias com maior peso. Agora, assim, eu acho que tem que ter de fato uma estratégia. Hoje tem uma distinção que se faz entre cronograma e estratégia, né? Cronograma, na verdade, você faz aquele regramento do estudo diário. Acho complicado um pouco a questão do cronograma, assim, não complicado, mas o que pode, né, prejudicar um pouco é porque o cronograma, quando você falha um dia, por alguma razão, por qualquer, né, fortuito e tal, aquilo acaba deixando um gap, né, no seu estudo e futuramente aquilo pode gerar algum prejuízo. Mas, enfim, seja cronograma ou estratégia, tecnicamente um pouco importa o nome, acho que tem que ter uma estratégia. Você tem que acordar sabendo o que você vai fazer naquele dia, em termos de estudo. Você não pode ser um estudo muito aleatório, muito desorganizado. Então tem que ter a organização, o cronograma ou a estratégia. Acho que tem que se priorizar as matérias com maior peso, sem, evidentemente, como o Luiz bem colocou, negligenciar as matérias secundárias. Que por vezes é o que faz a diferença, né, Luiz? O camarada às vezes tem uma nota altíssima nas matérias básicas, mas por uma matéria específica ele perde, né? Enfim, despenca posições e acaba perdendo o concurso. Assim, o estudo é global, é completo, tem que ser completo.
é aquele um oceano, né, de conhecimento com um palmo de profundidade. Mas não adianta o camarada ser especialista em nada. Isso é um erro também crasso. O aluno gosta muito de constitucional, e estuda constitucional todos os dias. E vira um especialista em constitucional. Só que não vai passar porque não estudou eleitoral, no caso do TRE, não focou no civil, no processo civil, no tributário, no regional federal. Então, assim, não tem que ser especialista, tem que ser generalista, estudo constante e, claro, fazendo o beabá, né? Leitura de lei, questões, sobretudo, né? Que vai condensar, vai criar o caldo necessário para aquele sedimentar, né, aquele conhecimento. E as aulas acho que direcionam bem, eventualmente uma consulta ao manual ou outro. Jurisprudência também não pode deixar de ler. Mestre, o último concurso do TRE foi em 2017 e o último do TRF em 2016. Esses programas devem ser o norte de estudo dos candidatos, mas se atentando para eventuais mudanças legislativas que já ocorreram, é isso? Perfeito, Luiz, é isso. O norte é sempre o último edital, isso independentemente da área, seja segurança pública, seja... O ponto de partida é o último edital, e, claro, se atualizando legislativamente falando, normativamente falando. Então, o site do Planalto lá, né, recorrentemente visitado, atualizando. Adianta me pegar um material, às vezes acontece, né, como hoje a internet, tem muita troca de material, às vezes o aluno tem acesso ao material, por melhor que seja, mas se não for um material atualizado, vai deixar algum furo, né, vai prejudicar. Então, se for o caso, o material mais não tão atualizado, faz a atualização manual mesmo no site do Planalto, nas leis, sobretudo, jurisprudência, evidentemente, né? A gente sabe que há mudanças, giros, né, viragens jurisprudenciais também, então é importante atualizar tanto a lei como a jurisprudência, né? Às vezes o candidato dá mole, né? Tipo assim, porra, meu amigo fez o último concurso do TRE, ele tem a apostila, vou pegar aquela apostila. Pô, mas aquela apostila já está desatualizada em um monte de coisa, né? E assim, Luiz, tem gente que cria uma mística, né? Não, aquela apostila tem uma coisa diferente, ele tocou naquela apostila, tem um poder ali, vou pegar aquela apostila e vou dormir com ela. Não é o caso, né? Assim, não dá para fazer isso, né? Tem que ter bom senso, né? Sobretudo bom senso, né? Ainda mais no direito, que está sempre aí, né? Mudando. E assim, a Luiz, informática também, né? E a parte jurisprudencial, voltando nela, é cada vez mais, assim, apesar de ter dito antes que a letra de lei é a base, e é de fato, mas a jurisprudência tem ganhado, né, um papel mais significativo, né, cada tempo, cada ano que passa, enfim. Então, e o direito, como é uma ciência interpretativa, uma ciência hermenêutica, e em última instância, quem interpreta, quem dá a última palavra são os tribunais. O direito constitucional, por exemplo, o cão guarda é o Supremo, né, é a última voz. Então, tem que se atualizar também jurisprudencialmente, né? É importante. Já que você voltou nesse assunto, mestre, deixa eu fazer então uma outra pergunta que me veio então à cabeça, só para te deixar bem matematicamente, estatisticamente bem definido isso aí para os candidatos. Você diria então que, em média, não estou falando que é sempre assim, mas em média, 70% de questões de letra de lei, 30% de jurisprudências, súmulas e doutrina? Assim, Luiz, eu não tenho um dado estatístico concreto, real, mas eu chutaria 80. Quando você começou a fazer a pergunta, eu pensei 80. Você falou 70. Mas acho que tá próximo, né? Tá ali na margem de erro. Eu chutaria 80%. Sei que tem concursos que são 80%. E 20% ali, uma questão mais conceitual, uma questão doutrinária, assim, muito pontualmente, claro, tratando aqui de concurso de técnico e analista, né? E jurisprudência. A jurisprudência, talvez, eu diria assim, numa ordem de importância, letra de lei, assim, disparadamente, jurisprudência e, eventualmente, uma questão doutrinária. Assim, e só uma observação, Luiz, a questão doutrinária é relevante também pontuar o seguinte: o aluno, já estou, né, na estrada há um tempo, sinto a necessidade de ler algo mais denso, quero pegar uma doutrina. Leia manual para concurso, né? Você, por exemplo, o direito constitucional, que é a minha área, não vai pegar um José Afonso da Silva, que apesar de ser um clássico, um doutrinador, ele não é um livro escrito para concurseiros. Sim. Então, assim, vai mais prejudicar, talvez, do que vai criar mais dúvidas, mais contradições do que vai ajudar. Aí você vai recorrer a um manual específico para concurso, que não é uma doutrina, é um manual, um estudo mais caderneiro ali, mas é o que vai ajudar. Acho também que tem que atentar para isso. Às vezes o aluno fala, Leonardo, eu estou estudando para concurso, peguei aqui o
O Michel Temer, por exemplo, um aluno me perguntou isso, elemento de direito constitucional Michel Temer, né, que foi nosso ex-presidente da República. Não vai estudar para o Michel Temer, né? Não faz sentido. Vou ler estudar para o livro do Gilmar Ferreira Mendes. É um livro excelente, mas acho que muita coisa para um estudo para analista ou para técnico. Se fosse magistratura, MP, né, um concurso mais jurídico, aí sim. Mas não é o caso. Acho que um manualzinho ali básico para ajudar a fazer essa leitura pontual em temas que não ficaram tão claros, um manual básico ajuda, já resolve. Perfeito, mestre. Assim, preparar com foco na banca, né? Sempre a estratégia mais eficaz, a gente sabe disso, né? Mas, assim, só que, por exemplo, o concurso do TRE e do TRF ainda não tem bancas definidas, né? Quais estratégias adotar, em especial na hora de resolver questões? Você deve... O que você considera, assim? O ideal seria mesclar questões de Sebrasp, FGV e FCC, que são aquelas bancas que mais fazem concursos para a área judiciária? Perfeito, Luiz. Eu acho que é isso. Eu acho que enquanto não há banca definida, o estudo é genérico em relação a questões de banca. Assim, não adianta você focar em uma banca sem saber se será a sua banca. Eu acho, e é legal você ter citado FCC, FGV e Sebrasp, que são enfoques um pouco diferentes. Então, assim, se vier uma banca diferente, possivelmente ela vai se encaixar ou no enfoque da FCC, ou num enfoque mais da FGV, questões mais interpretativas, ou ou no enfoque mais do CESP, talvez um tomzinho mais jurisprudencial, né, algo assim. Então, acho que selecionando essas três, que são as maiores, o aluno consegue se servir bem. E, como eu disse, se vier algo diferente, a banca diferente que vier vai se encaixar em um perfil dessas três, necessariamente. Não vai fugir disso. Então, acho que é bem servido. Essas três bancas ajudam bem ao propósito. Pelo que o professor falou, elas têm um perfil mais ou menos parecido, né? Assim, tem diferenças, né? Assim, pontuais. O FCC é uma questão, é uma banca mais legalista, mais letra, efetivamente. A FGV, às vezes, vem com umas questões mais interpretativas, com casos concretos, que o aluno tem que raciocinar um pouco mais. O Sebrasp já tem, né? O antigo CESP já tem esse enfoque um pouco mais jurisprudencial. Então, assim, acho que se valendo das três frentes, acho que é uma preparação completa. E aí, claro, sendo definida a banca, aí o enfoque é 100% na banca definida, né, para o concurso desejado. Então, complementando essa questão, o perfil varia de banca para banca. No entanto, quais os assuntos na sua disciplina que o senhor leciona, que é direito constitucional, elas vêm sendo recorrentes em provas de concursos tanto para técnico judiciário quanto para analista, e que, por isso, os futuros candidatos eles precisam dar atenção especial. Quais assuntos a gente pode dar um foco maior, que são muito recorrentes nas principais bancas organizadoras? Assim, tem os assuntos que são realmente lugares comuns em qualquer concurso, né? Então, por exemplo, o título 2 da Constituição, os direitos e garantias fundamentais, os 5 capítulos lá compreendidos. Acho que é um tema importante para técnico, para analista, enfim, é sempre bom estar atualizado. O Tribunal, o Poder Judiciário, né, que compõe o título 4 da Constituição, é também um tema forte. Funções essenciais da Justiça, que é um tema, um capítulo lá do título 4 também, ao lado do Poder Judiciário, é também um tema interessante. Organização do Estado, que é o título 3 da Constituição, sobretudo a parte de repartição de competências, acho também um tema forte. Assim, todos os temas são importantes, a gente não tem como prever o que será efetivamente cobrado, mas eu diria que os direitos e garantias fundamentais são recorrentes. O título 3, Organização do Estado, é um tema também recorrente. Poder Judiciário, aí o aluno, né, que deseja ingressar no tribunal, no Poder Judiciário, tem que estar afiado, o Poder Judiciário, a organização, a parte geral, né, a parte específica de cada tribunal, competência, funções essenciais da Justiça, são temas fortes, né, diria assim, para qualquer concurso relacionado à área do Poder Judiciário. São temas fortes, mas a gente sabe que no dia a dia de estudo... Não dá para negligenciar, sobretudo hoje com o estudo tão profissionalizado como está, né, com a concorrência cada vez mais, eu acho que tem que abranger tudo, né? Tem que abraçar tudo, na verdade. Não dá para... Às vezes, às vezes as bancas também pregam pegadinhas, né? Às vezes o concurso para tribunal ou para a área de segurança pública, por exemplo, que não é o nosso papo aqui, e cai uma questão, sei lá, que não é um assunto nada relacionado com segurança pública, um tema, né, do direito constitucional que a gente, assim,
pré-prova não diria que seria um tema de interesse da banca, por não ter nenhuma relação, nenhum vínculo com a atividade do concurso lá desejado, mas às vezes cai. Então, assim, de fato, a preparação tem que ser completa, né? Não é para amadores, né, Luiz? Já foi tempo, né? Já foi tempo, né? A ideia hoje em dia está muito profissional o negócio. É aquela coisa que assim, eu acho praticamente impossível. Né? Tem gente que fala, não, eu não estudei e passei para concurso. Não, isso aí talvez lá há 30 anos. Hoje em dia, meu amigo, não tem dessa, cara. Outro dia eu estava vendo a entrevista, Luiz, assim, José de um ministro do STJ, né? Não vou citar o nome, mas ele dizendo assim, como ele ingressou no judiciário à época, né? Como juiz, ele é juiz de carreira. E ele falava que trabalhava no banco, na área jurídica de um banco, era advogado de um grande banco, responsável lá, diretor do banco, do jurídico. E aí soube que ia ter concurso para magistratura, ele se largou lá o banco, estudou um mês e passou. Isso, assim, lá, 30 anos atrás, 40 anos, sei lá quanto tempo atrás. Mas hoje é impossível você conceber né, assim, hoje em dia é algo muito profissional, né? Assim, a dedicação, de fato, é algo, enfim, muito... Outros tempos, sem dúvida. Outros tempos. Acho que você deve ter pego a época, por exemplo, que o TJ do Rio de Janeiro tinha basicamente português e codigerge, era isso? Eu não cheguei a pegar essa época, mas já tinha direito, né, quando eu comecei a fazer. Mas era tão simplesinho, se não me engano, eram duas ou 3 disciplinas que cobrava-se no TJ, né? Para técnico, para analista. Hoje em dia são 8, 9. Nossa, e aí todo mundo passava, né? E tal. Quem não gabaritasse dificilmente entrava, cara. Era realmente, né? Hoje mudou muito, mudou bastante. Mas acho que tem que ser completo, José. Voltando à sua pergunta, acho que tem que ser realmente o horizonte tem que ser completo, porque claro, a gente sempre faz apostas, mas o cara que se prepara, né, que se completa, faz uma preparação mais completa, tá na frente, o candidato. Porque se ele deixa, por exemplo, um assunto, não vai cair esse assunto, acho que não vi nenhuma outra prova esse assunto, não vou estudar, e de repente está lá na prova, você não estudou. Pois é. E aí cria pontos de vulnerabilidade, né? Assim, aí você vai para a prova, o aluno vai para a prova, o candidato vai para a prova com pontos de vulnerabilidade. Isso é ruim. Sim, é que você falou. E cai uma questão que ele, de repente, não passou o olho, não viu, e é ruim. Certo? Muita gente que está nos ouvindo já deve ter sentido isso na pele. Enfim, é importante estudar tudo ao máximo que puder para conseguir o mais preparado possível para a prova. E aí vem aquela, até em cima disso, já só um parênteses, vem aquela pergunta, quanto tempo de estudo, quantas horas eu devo estudar por dia? Eu costumo dizer que é o que você tem de horas por dia. Se você tem 3, são 3 horas. Se você tem 6, são 6 horas. Enfim. E claro, isso aí, se você conseguir construir um estudo organizado, a questão do tempo também você consegue otimizar, né? Às vezes o camarada estuda 10 horas, o outro estuda 3, mas o estuda 3 rende mais do que o estuda 10, né? Porque o estuda 10 faz um estudo desorganizado, lê doutrina aleatoriamente, enfim. Mas, claro, então a ideia é se dar ao máximo, né? A entrega, o comprometimento tem que ser o maior possível. Sempre. Exatamente. Consegue, ao otimizar o tempo, consegue ou se aprofundar mais em um determinado assunto, né, estudar o máximo dele, ou consegue estudar vários outros assuntos de uma forma bem concentrada, né, e aproveitando bem esse tempo. Professor, para a gente encerrar nossa conversa, nosso podcast de hoje, qual mensagem ou dica final para todos aqueles que vão participar dos próximos concursos da área judiciária, eles precisam seguir para conseguir ingressar em concursos como do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro e no concurso do Tribunal Regional Federal também do Rio de Janeiro, do qual o senhor já está lá também. Então, assim, o que eu diria é que, primeira coisa, e eu sempre falo isso, que o tempo é aliado, né? Os alunos se preocupam muito com o tempo. quanto tempo eu vou demorar a passar? Quanto tempo eu tenho que estudar? Assim, o tempo, na verdade, na preparação para concurso, acaba sendo um aliado, porque você só acumula conhecimento. Para você passar no concurso, você precisa acumular conhecimento. E você só acumula conhecimento com o tempo. Você precisa de maturidade, né? Sobretudo em questões de prova e tal, conhecendo a banca. E isso o tempo também é o que vai te dar. Quem te dá isso é o tempo, né? Melhor dizendo. Então, acho que tem que estudar sem a preocupação de quando vai ser e quando eu vou passar. Eu acho que a preparação é médio e longo prazo, não tem jeito. Não existe mais a figura do curto prazo para concurso, né? Como a gente comentou aqui, o que ocorria anos atrás. Então, acho que... E claro, fazer aquele estudo regular é importante também, porque às vezes a gente se depara com um candidato que tem aquele ânimo dobre, aquele estudo mais vacilante, né? O camarada estuda muito um mês, 2 meses, depois aí cai o rendimento, aí fica um mês sem estudar, aí volta. Eu acho que a regularidade é um pouquinho cada dia, né? Aquela ideia do pouquinho cada dia também um divisor de águas, né? Faz muita diferença.
Então, acho que é isso, estudar com tranquilidade, sem afobação, selecionar o material. E eu acho que com a internet e com a multiplicidade de materiais que a gente encontra hoje, muitos alunos também correm nesse erro. O camarada quer acumular vários materiais, como se fosse uma criança com brinquedos, né? Quanto mais melhor, e mistura aquilo tudo e não estuda no completo estudo de nenhum deles. Então, acho que a ideia é eleger um material, fazer aquele estudo básico, assim, letras de lei, estudar, repetir. Tem que ser humilde na preparação, não adianta querer ser, como eu disse antes, um especialista em nada, que vou ler doutrina para saber mais que todo mundo, porque você vai se especializar de repente em uma matéria e duas e vai negligenciar as demais. Então, aquele estudo básico, não tem receita de bolo. Eu acho que o melhor método de estudo é aquele que você constrói. Isso é muito particular, embora tenham equações, né, dicas, métodos distintos, mas acho que o aluno é tentativa e erro. É você vendo, eu copiando, fazendo resumo, ou lendo mais e copiando menos. Aí cada um, né, tem um perfil e vai se adequar. E é isso. E persistência, foco, ânimo, porque no final tudo dá certo. Se não deu ainda, é porque não chegou ao final, né, Luiz? Mas isso aí. Quando chegar, dará. Exatamente. Esse foi o professor Leonardo Almeida, que também é analista judiciário do TRF do Rio de Janeiro. Nós aqui do podcast Hora do Concurso agradecemos muito a sua presença aqui, conversando conosco e oferecendo todas as suas orientações e dicas para os nossos amados concurseiros. José, muito obrigado. Mais uma vez agradeço o convite, fiquei lisonjeado de fato. Agradeço ao Luiz, até peço perdão, Luiz, que no início eu não cumprimentei o Luiz, só cumprimentei o José. Achei que o Luiz fosse aparecer na imagem depois, mas estava... entrou depois, né? Mas assim, então foi um prazer aí e estou às ordens. Quero agradecer a Degrau Cultural, né, por ter aberto também as portas para essa oportunidade e espero ter contribuído de alguma maneira, ainda que um pouquinho, mas com a preparação de alguém aí que esteja nessa penosa caminhada, né? Mas que no final de tudo, tudo vale a pena, né? A gente tem essa sensação quando passa. Exatamente. É isso, um abraço a todos. Você contribuiu muito para os nossos concurseiros, ajudou muito as suas orientações aqui. Luiz Fernando, obrigado também pela sua participação aqui, mais uma vez, no podcast Hora do Concurso. Eu que agradeço também a presença do professor Leonardo Almeida, que realmente abrilhantou esse programa, trouxe dicas muito legais. Tenho certeza também, José, assim como você, que os candidatos aí, os futuros candidatos a concurso da área judiciária ficaram muito felizes aí com essa entrevista e vão colocar em prática as dicas passadas pelo professor Leonardo. Quero agradecer aos nossos ouvintes, é óbvio, né, que nos prestigiam aí toda semana. E é aquilo, né, até semana que vem, com mais concurso público, com mais hora do concurso, com mais um especialista aqui dando dicas e orientações para quem quer ingressar na carreira pública. Até semana que vem. Com certeza, a gente vai estar aqui na próxima semana, até porque o ano está agitado, tem muita coisa boa vindo nesse ano de 2023 em termos de concurso público. E eu também espero que esse episódio tenha esclarecido pelo menos 99,9% das suas dúvidas sobre como conseguir a aprovação em concursos para tribunais. Agora, o resto é com você, concurseiro. Matricule-se nos cursos da Degrau, seja o curso presencial ou online, ou mesmo se tornando aluno passaporte, onde você se matricula na instituição e permanece sendo nosso aluno até conseguir aprovação. Ou seja, é aquele lema, estudar até passar. Para mais informações, basta acessar o site degraucultural.com.br. Queremos muito te ajudar a realizar o sonho do cargo público. No mais, fiquem todos na mais santa paz e até a próxima! Se você gostou do podcast Hora do Concurso, não esqueça de compartilhá-lo com seus amigos. E siga a gente nas redes sociais pelo @Degrau Cultural. Até o próximo episódio!